Olá pessoal, na aula passada a gente começou a falar então sobre as propriedades coligativas. Em especial, eu falei que a gente ia fazer em 4 partes e comecei falando sobre a tonoscopia, que é aquele efeito mais relacionado com a pressão de vapor, tudo bem? E hoje então a gente vai começar a falar sobre aspectos que estão muito relacionados com temperatura, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a ebulioscopia ou ebuliometria, tudo bem? Bom, o nome já traz algo que é bastante comum, né? Esse termo bully. O que significa bully? Ebule alguma coisa, né? Se a gente fala de bully, a gente lembra daquele equipamento de cozinha, né? Que a gente costuma colocar café dentro, alguma coisa do tipo assim. Ebulho já lembra o quê? De ebulição, né? Então, significa o quê? Que nós vamos falar de alguma coisa que se aquece. E metria ou escopia significa o quê? Significa uma forma de medir essa temperatura que faz alguma coisa entrar em ebulição, tá? Então, ebuliometria ou ebulioscopia vai servir para a gente fazer essa análise. Então, aqui a gente vai estudar como definição de ebuliometria, nós vamos estudar o quê? O aumento da temperatura, então é o aumento da temperatura de ebulição. Então, vou colocar aqui ó, um Ezinho, tá? Então, aumento da temperatura de ebulição do quê? Especificamente de um líquido pela dissolução de um soluto não volátil, tudo bem? Então, o que acontece? A gente vai adicionar, imagina que a gente então tem um frasco, como está sendo mostrado aqui, e aqui dentro desse frasco a gente vai adicionar, por exemplo, o quê? Alguns cristais de sal, ok? Então, vai ser adicionado aqui dentro. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer um fenômeno bastante interessante, tá? Então, basicamente, a gente vai perceber o quê? Que a energia que está aqui sendo fornecida para que ocorra o processo de ebulição, né? Daí que vem então a ebuliometria ou ebulioscopia, né? Para que seja feita então a ebulição, vai ter que ser fornecida uma quantidade específica de energia, tá? Então vamos lá. Quando a gente está numa pressão de 1 atm, que é o quê? Que é ao nível do mar, né? Então, isso aqui é igual ao nível do mar, ok? Então, ao nível do mar aqui. O que vai acontecer quando a gente está a 1 atm? Para que a água que se encontra dentro de um frasco, então, só para não ficar escrevendo aqui por cima, né? Então, a gente tem um frasquinho aqui e dentro desse frasco nós vamos ter o quê? Nós vamos ter água ali dentro, tá? Então, nós temos água aqui dentro desse frasco. O que eu vou fazer? Eu vou fornecer ali energia. Então, eu vou fornecer, por exemplo, calor, né? Na forma do quê? Na forma de fogo, pode ser, né? Então, a gente tem aqui fornecendo energia na forma de fogo, tudo bem? O que acontece, então, quando a gente começa a fornecer energia aqui na forma de fogo aqui dentro? Acontece que essa água, ela vai começar a ebulir. Então, você vai começar a ver aqui a formação de pequenas bolhas, até que começa a ter a formação do gás, tudo bem? Que é o que está sendo mostrado aqui nessa imagem ao lado. Mas aqui, então, no meu desenho, a gente consegue ver isso aqui. O que está acontecendo aqui dentro? O que está acontecendo bem aqui dentro desse copo ou desse bule que a gente está aquecendo, né? Para fazer, por exemplo, um café, alguma coisa aquecendo a água. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o quê? Quando a gente adiciona sal aqui, a gente sabe que a molécula de sal é NaCl, tudo bem? Formado então pelo quê? Formado por um cátion, que é o cátion do sódio, Na+, e por um ânion de cloro, que é o Cl-, tudo bem? Ou seja, através da interação eletrostática dessas espécies químicas, espécies não, desses ânions químicos, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter, então, a formação do composto iônico, ou seja, através de uma ligação iônica. Ligação iônica, mais uma vez, é uma interação eletrostática. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem aqui
especificamente uma carga interagindo com a outra. Se a gente fosse lembrar mais ou menos o que é algo que forma uma ligação iônica, a gente lembra o quê? Que a gente está falando de tabela periódica, certo? Então a tabela periódica tem esse desenho aqui, certo? Então ela tem esse desenho aqui. E aí, no caso especificamente, que é o hidrogênio, né? No caso especificamente das ligações iônicas, a gente vai observar que é essa parte da tabela periódica interagindo com essa parte aqui da tabela periódica. Ou seja, aqueles que são eletropositivos, tá? Então vou colocar um E e um positivo aqui, e interagindo com aqueles que são eletronegativos, tá? Os principais elementos eletronegativos se encontram o quê? Eles se encontram os três aqui, não é? Ó. Então a gente vai ter três elementos aqui: flúor, certo? Oxigênio e nitrogênio, o famoso, se a gente ler nesse sentido, FON. Então, esses aqui são os mais eletronegativos. E aqui a gente vai ter quem? Os mais eletropositivos. Nós vamos ter as duas famílias aqui, a família 1 e a família 2. Ou seja, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Por isso, então, que a maioria dos sais, né, eles são formados pelo quê? São formados por metais, não necessariamente só os metais alcalinos ou terrosos, também pode ser metais de transição, com o quê? Com elementos da família do flúor, do oxigênio, do nitrogênio, especificamente, tá? Para sais, né, vão ser da família dos halogênios. Se tiver em contato com o oxigênio, a gente vai ter ali, no caso, óxidos, tá? Mas podem existir sais que são formados por oxiânions, tá? Como, por exemplo, se fosse no lugar aqui do cloro, né? Se fosse, por exemplo, SO 3,2-, né? Existe também o 4,2-, certo? Também existe o 4,2-. Existe, por exemplo, o que também? Existe o SO, ou melhor, o CO 3,2-. Existe também, por exemplo, o NO3-, certo? Que é o nitrato. Então, sulfato, o sulfeto, né? No caso, se fosse sulfeto, seria S-, né? E aí, no caso, a gente formaria um outro tipo de substância, né? Mas, então, existem também os oxiânions, que poderiam formar aqui esses sais. Ou seja, sais é uma interação de uma substância, ou melhor, uma substância não, de um ânion e de um cátion, ou seja, no caso de dois íons, que são um extremamente positivo e outro extremamente negativo, tá? E por que a gente está conversando sobre isso, então? Por que a gente está falando sobre isso? Porque aqui, nesse caso, a gente tem uma interação bastante forte, porque você tem uma carga negativa e uma carga positiva se atraindo, tá? E aí, quando a gente adiciona essa substância água, no caso o NaCl, ele passa por um processo que é o processo de dissociação, tá? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, Na+. Tudo bem? Então a gente tem Na+ aqui. O que vai acontecer? Ele tá dissolvido aonde? Ele está dissolvido em água, certo? Então a gente vai ter as moléculas de água ao redor dele aqui, tá? Então só vamos lembrar como que é a molécula de água. É H2O, tudo bem? A gente sabe que H2O é formado por 2 hidrogênios e um oxigênio. O oxigênio, o que acontece? Ele é um átomo bastante eletronegativo, certo? Então a gente tem o átomo de hidrogênio aqui, o outro átomo de hidrogênio aqui. Vou circular eles aqui para parecer que são os átomos, tá? Vamos fazer esse oxigênio um pouquinho mais para cima. O que vai acontecer então? Tá? Aqui dentro a gente tem o átomo, o O, né, que simboliza o oxigênio. Aqui, esse hidrogênio ele tem um elétron e esse outro hidrogênio tem um elétron. Esse oxigênio, o que ele vai ter? Ele vai ter 1, 2, 3, 4 e no caso ele vai ter mais 5, 6 elétrons, tudo bem? O que vai acontecer aqui? Ele é tão eletronegativo que ele vai puxar com muita força esse elétron do hidrogênio na direção dele. Então, na hora que a gente olha a molécula de água, a gente pode desenhar ela da seguinte forma, né? Então, ela vai ter o hidrogênio, tá? O oxigênio angulado, tá? Por quê? Porque ele vai ficar com dois parzinhos aqui de hidrogênio, de elétrons aqui em cima. Só que o elétron que se encontrava próximo do hidrogênio não está mais tão próximo do hidrogênio. Ele está
muito mais próximo do oxigênio, tá? Então, a gente pode mais ou menos imaginar dessa forma aqui. O que acontece? A gente vai ter o oxigênio ficando carregado negativamente, então sobre ele vai aparecer duas cargas negativas, porque ele está puxando os elétrons na sua direção, certo? E os hidrogênios vão ficar carregados positivamente, porque eles estão perdendo, ou melhor, eles não estão perdendo hidrogênio, os hidrogênios estão sendo compartilhados ali, né? Formando então uma ligação do tipo covalente, e nesse caso a região onde está o hidrogênio acaba ficando um pouco mais positiva. Por quê? Porque esses elétrons eles estão um pouco mais longe do hidrogênio. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a molécula de água, tá? A molécula de água ela vai ter uma região que vai ser mais negativa, então a gente pode representar por um 2-, e aqui ela vai ter uma região que ela é o quê? Ela é mais positiva, ou seja, 2 elétrons deslocaram, então fica 2+, tá? Então, dessa forma aqui, o que acontece? Se a gente tem uma região fortemente negativa, significa que essa região fortemente negativa, ela vai acabar se orientando ao redor desse íon aqui, que é positivo. Mas de que forma? Apontando a parte negativa para ele, tudo bem? Então, observem. Aqui, tá? A gente sabe que essa parte aqui é negativa e essa parte aqui é positiva. Esse aqui eu chamo de processo de solvatação, ok? Então, observem aqui, tá? Parte negativa apontando para cá. Então, a gente vai ter várias moléculas de água fazendo esse processo de solvatação, né? Então, negativo aqui. E a gente tem essa parte que é positiva, onde tem os hidrogênios. Então, o que acontece? A gente começa a encapsular o cátion de sódio. Esse mesmo processo vai acontecer para o cloro também, tá? Só que, nesse caso, a gente vai ver um processo inverso. Então, no caso, o cloro vai ser o Cl-, certo? E aqui, então, ao redor dele, a água vai começar a se orientar com a parte positiva para cá, tudo bem? Então, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá. Observa que sempre angulado, né? Essa região mais positiva aqui, tá? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo um processo de solvatação dos íons, né? Tanto o cátion quanto o ânion, tá? É lógico que tudo isso daqui, ele está misturado no meio, né? Então, a parte positiva aqui, ó, ou melhor, desculpa, a parte negativa aqui, que tem do oxigênio, é lógico que a molécula de água aqui também vai estar solvatando o quê? Vai estar solvatando um Na+. Então, o que acontece? É como se a água ajudasse a manter uma certa distância entre o sódio e o cloro. Esse processo de solvatação, então, ele faz com que as moléculas de água interajam com, no caso, os íons do sal, ou seja, do Na+, do Cl-. Isso daqui acaba fazendo com que ocorra uma necessidade maior agora de fornecimento de energia para que essas moléculas de água que tem aqui no meio, tá? Para essas moléculas aqui, para que elas possam evaporar, tudo bem? Então, quando a gente começa a fornecer mais energia aqui, elas vão começar a vibrar mais, tá? Então, a gente fornece energia, essas moléculas elas vão começar a vibrar mais. Só que, o que acontece? Se a gente adicionar um sal no meio, uma coisa que não é volátil, sal de cozinha não evapora, né? Então, vai fazer com que essas moléculas interajam com esses íons e fique mais fortemente ligado. Como esse sal não evapora tão fácil, é como se eles criassem um gancho que não deixasse as moléculas de água passar do estado líquido para o gasoso. E aí que entra então a ebulioscopia ou ebuliometria. Ela vai medir o quê? Vai medir a temperatura necessária a ser fornecida para quê? Para que essa interação aqui, tá? Deixa eu até pegar uma cor diferente. Para que essa interação aqui, ó, da parte positiva com a negativa, no caso do cloro, e dessa parte negativa com a parte positiva aqui, consiga ser vencida, porque essa é uma interação relativamente forte, ela consiga ser vencida e a molécula, então, saia do meio líquido para o meio gasoso.
É claro que, como a gente viu na aula passada, lá em tonoscopia, a gente pode alterar alguns processos para que a pressão ajude o fornecimento menor de energia para que seja possível, então, ocorrer essa evaporação, tá? Mas olhando então aqui, a gente pode ver que ocorre essa necessidade. A gente vai precisar fornecer mais energia para fazer com que as moléculas de água se desliguem dos ânions e dos cátions e consigam então ela passar do estado líquido para o estado gasoso, tudo bem? Então, essa que é a ideia aqui do estudo da ebulioscopia ou ebuliometria, ok? Então, observando aqui, a gente pode utilizar algumas equações para explicar isso, ok? Então, vamos ver aqui. O que a gente quer estudar com ebulioscopia ou a ebuliometria, tá? A gente quer estudar o que? A variação da temperatura a ser fornecida. O que é temperatura? Temperatura, ela se caracteriza sendo uma escala, tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó, temperatura é o quê? É uma escala, igual a uma escala. Mas escala do quê? Escala da vibração das moléculas. Então, ela serve para medir o quê? Medir a vibração ou movimento, pode ser, tá? Vibração, movimento, tá? Do quê? Movimento das moléculas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente fala, hoje está 25 graus, tá? Vamos dizer que hoje está 25 graus. Mas ontem estava 30 graus, eu estou querendo dizer que no meu ambiente eu percebi que estava mais calor pelo simples fato que ontem as moléculas estavam vibrando mais rapidamente, se movendo mais rapidamente e se chocando, consequentemente, mais do que hoje. Então, um local que é muito frio significa que as moléculas estão se movendo mais lentamente. Lugar muito quente, as moléculas estão vibrando mais rapidamente. Dessa forma, então, quando nós aumentamos a temperatura em um sistema fechado, nós aumentamos também a pressão do sistema, tá? Então, por isso que uma panela de pressão funciona, por exemplo. Você aumenta a pressão e você aumenta também a temperatura do sistema, que senão a gente não adicionaria numa panela, né? Uma panela que vai no fogo, precisaria só aumentar a pressão, por exemplo, mas não existe necessidade de fornecimento de calor. Para quê? Para que as moléculas comecem a vibrar, né? E com o aumento da pressão que existe lá dentro, elas se choquem mais rapidamente e assim, dessa forma, exista uma necessidade de fornecimento menor de energia, tá? Então, o que acontece aqui? Quando a gente observa essa equação aqui, tem aqui, então, T, tá? T, o que ele é? Ele é igual a Tzinho menos Tzinho zero, tá? O que é o Tzinho aqui? Ele vai ser a temperatura de início da ebulição da solução. E o T0, ele é o que é? A temperatura de ebulição do líquido puro, tá? Não confundam aqui com o que a gente vê em física. Quando a gente vê em física T0, a gente já fala, essa aqui é a temperatura inicial, sabe? A gente já olha lá e já fala, isso aqui é a temperatura inicial. Porque a gente costuma ver também V0 e fala, velocidade inicial. Aqui, nesse caso, o T0 representa a temperatura de puro. Puro o quê? Da substância pura, ou seja, da substância sem a adição de um sal. Então, pensando na água, é a temperatura da água pura. Qual que é a temperatura da água pura? No caso, ao nível do mar. Ou seja, no caso, quando a gente está em Santos, Rio de Janeiro, qual que é a temperatura ali? Vai ser 100 graus Celsius para que ela consiga entrar no processo de ebulição, tá? E, obviamente, isso daí também vai valer para a solidificação. Então, a 0 graus Celsius ela vai congelar e a 100 graus Celsius ela vai começar a evaporar, ou seja, vai começar a aparecer as primeiras bolhas ali dentro da água sendo aquecida. Então, aqui, quando a gente fala de T0, nós estamos falando da substância no estado puro, tá? E no caso aqui do T, é a temperatura de ebulição da solução. O que isso quer dizer? A solução ela é formada pelo soluto, tá? Soluto mais o solvente, ok? Isso aqui é o que? É a nossa solvente, né? É o que? É a nossa solução. Ok? Então, a nossa solução é formada por soluto mais solvente, sempre, tá?
Então, lá na aula passada, a gente também falou sobre a lei de Raoult, ok? E a lei de Raoult, a gente sempre lembra que é o quê? Ela vai indicar temperatura, vai haver uma constante, essa constante ela é calculada laboratorialmente, é uma constante empírica, esse valor tem que ser passado, tá? E ela sempre vai ter esse W aqui. Lembrando, então, que W é molalidade, tá? Molalidade. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai trabalhar aqui exclusivamente com mol por quilograma, tá? Não vai ser mol por grama, nada disso. A gente vai estar trabalhando, então, aqui por mol por quilo. Tudo bem? E a gente vê que isso daí depois vai fazer muito sentido. Por quê? Porque a unidade final que a gente vai ter aqui, ela é graus Celsius vezes quilo dividido por mol. Observem já como que isso aqui é interessante. Se a unidade final, né, então a gente vai ter lá uma equação, né, então no caso aqui de temperatura igual a constante multiplicado pela ebulição, ou melhor, desculpa, pela molalidade, o que a gente tem aqui? A gente tem que o valor, né, no caso a unidade dessa constante, vai ser graus Celsius vezes Kelvin, graus Celsius vezes quilo dividido por mol. Por quê? Porque se a gente for adicionar todas as unidades aqui, a nossa resposta, só olhando para as unidades, tá? Temperatura, a gente pode responder ela especificamente em graus Celsius, ou depois converter para Kelvin, tá? Vezes, igual, né? Porque a temperatura, então graus Celsius igual a graus Celsius vezes quilograma, certo? Dividido por mol. E, no caso, a molalidade, ela é o quê? Ela vai ser mol por quilo. Então, a gente vai multiplicar tudo isso daqui, certo? Mol por quilo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, como eu quero determinar temperatura, tá? Como eu quero determinar temperatura, eu já observo que aqui eu consigo cortar quilo com quilo e mol com mol. Ou seja, temperatura, ou seja, graus Celsius, vai ser igual a graus Celsius. Ou se tiver convertido para Kelvin, Kelvin vai ser igual a Kelvin, tudo bem? Então a gente observa que a nossa constante, que eu falei que ela é medida empiricamente, né, ou seja, constante ebulioscópica, ela tem essas unidades, tá? Ela tem essa unidade aqui estranhona, aqui, graus Celsius vezes quilo dividido por mol, porque isso ajuda a cortar com o quê? Ajuda a cortar com a unidade de molalidade, que é mol por quilo, ok? Então, a gente tem essa especificação para esse tipo de cálculo. Vamos ver um exemplo? Vendo um exemplo fica mais simples, né? Bom, então, um exercício aqui bem simples. Vamos lá. A gente tem uma solução de cloreto de cálcio. Só lembrando, cloreto de cálcio vai ser CaCl2, tudo bem? Por quê? Porque o cálcio ele vai formar um cátion, que é o Ca2+, e ele vai precisar, então, para não ficar com uma carga positiva a mais, né? Ele vai precisar do quê? Ele vai precisar especificamente, tá? Ele vai precisar especificamente de 2, tá? Mais 2 cloros que são negativos, tudo bem? Então, por isso que é CaCl2. Então, a gente já sabe que a nossa substância vai formar o CaCl2 quando é dissolvido em água, ok? Também pode acontecer de algumas substâncias dessas não serem muito bem dissolvidas em água, ou seja, parte delas consegue dissolver, mas grande parte acaba precipitando, ok? E o que nós temos aqui? Ó? Nós temos que a molalidade, tá, é igual a 2 mols por quilo. Então, a gente já sabe que temos aqui que levar em consideração a molalidade. E também temos que a pressão utilizada é de 1 atm, ou seja, está sendo feito esse experimento aqui ao nível do mar, ok? E aí vem, então, a constante ebulioscópica, né? Então, no caso aqui, ou ebuliométrica, que no caso da água é 0,52, o quê? Graus Celsius vezes quilo dividido por mol. Observem aqui, isso aqui é muito importante, nós estamos falando, então, das nossas unidades, elas vão ser aqui, né, com exceção
da unidade de temperatura, elas são o inverso, né? Quilo, mol por quilo. Ou seja, a gente já sabe que nós vamos cortá-las aqui na hora que nós estivermos fazendo, então, o desenvolvimento da nossa equação, tá? E aí, então, aqui são os dados, então vem a nossa pergunta, né? Quanto haverá de aumento de temperatura para que seja possível a água passar do estado líquido para o gasoso, tá? Então, vamos levar em consideração o quê? Que a gente vai ter que usar especificamente a lei de Raoult, né? Então, temperatura, tá? Ela vai ser igual à constante ebullioscópica, que foi dado para a gente, multiplicando, no caso, a molalidade, ok? Então, vamos lá fazer. Não é algo muito complicado, tá? Vai ser bem simples a gente fazer. Então, vamos lá. Temperatura vai ser igual a constante, no caso da água, é quanto? 0,52. 0,52 o quê? Graus Celsius vezes quilograma dividido por mol. Ok? Tudo isso daqui, vou colocar entre parênteses, tá? Tudo isso daqui, multiplicando o quê? Multiplicando a molalidade. Quanto que é a molalidade? Nós temos 2,0 o quê? Mol por quilo. O que eu já posso fazer aqui? Já posso vir aqui e cortar quilo com quilo. Por quê? Porque isso é uma multiplicação, né? E mol com mol. Por quê? Porque eu quero o meu resultado em função de temperatura. O que eu quero saber? O aumento da temperatura. Ok? Eu quero saber isso daqui, o aumento da temperatura especificamente. Então, a gente vai fazer essa continha aqui, tá? Isso daqui vai nos dar quanto? Se a gente multiplicar 0,52 por 2, é mais do que óbvio, né, que a gente vai ter ali 1,04. Tá? Então, a temperatura aqui, isso aqui, vai ser igual ao quê? 1,04, o quê? A unidade que sobrou. Qual que é a unidade que sobrou? Graus Celsius. Então, 1,04 graus Celsius. Tá? Então, a gente tem aqui essa variação, tá? No caso de 1,04 graus Celsius. Especificamente, tá? Então, se eu adicionar esse sal, tá? Que é o cloreto de cálcio, eu vou ter que fazer com que a água, que no caso fervia a 100 graus Celsius, por que eu sei que ela fervia a 100 graus Celsius? Porque a gente está falando de 1 atm, tudo bem? Que seria equivalente ao nível do mar, mas eu posso simular isso também em laboratório, tá? Vamos dizer que a gente se encontra numa região mais alta, ou seja, no alto de uma montanha, aqui ela vai começar a ferver, não necessariamente a 1 atm, ela vai começar a ferver, por exemplo, a 0,98, 0,9. É lógico que isso daí, para a gente parece pouca coisa, mas a nível de natureza é bastante coisa, tá? Então aqui no caso, a gente pode, se estiver num lugar mais alto, fazer com que aumente a pressão até chegar a 1 atm. Mas aqui então no caso, tá, especificamente, a gente já sabe que é 1 atm, consequentemente a temperatura da água ferve a 100 graus Celsius. Se está falando que aumenta, ou seja, a ebullioscopia demonstra que adicionando esse sal aumenta em 1,0 graus Celsius, significa que é como se a gente estivesse adicionando 1,04 graus Celsius, ou seja, a temperatura final seria de 101,4 graus Celsius, para fazer com que a água começasse a evaporar com a adição desse sal aí, dentro do nosso líquido, tá? É lógico que a gente tem o aspecto da molalidade do cloreto de cálcio. Se esse valor muda aqui, obviamente, a temperatura também iria mudar, né? Por exemplo, se a gente utilizasse aqui uma molalidade de 4 mols por quilo, a gente iria multiplicar aqui, em vez de 2, né? A gente estaria multiplicando aqui por 4, certo? A gente multiplicaria aqui por 4. Aí, obviamente, a gente estaria fazendo 0,52, tá? Vezes 4, que daria 2,08, né? Ou seja, 2,08 o quê? 2,08 graus Celsius. Aí aumentaria aqui também, tá? No final, você saberia quanto, no caso, a temperatura
final seria, né? Seria de, no caso, 102,8 graus Celsius. Tudo bem? Então, gente, observem que buliometria é só entender a lei de Raoult e interpretar os dados que são fornecidos. Sempre lembrando que essa informação aqui, ó, a constante, ela tem que ser dada para a gente, tá? A gente só não vai ter esse valor da constante quando, tá, a temperatura e, no caso, a molaridade for passada para a gente. Então, aí a gente conseguiria calcular a constante, desde que a gente tem, no caso, a temperatura final, né, e a molaridade utilizada. Aí, utilizando um ou outro, a gente isola aqui a constante, né? Ou seja, a gente passaria a constante para o... Ou melhor, a gente passaria a molaridade dividindo a temperatura e a gente conseguiria encontrar, então, aqui a constante, né? A mesma coisa seria caso a gente tenha a temperatura constante e não tenha a molaridade. Também a gente faria essa mesma coisa. A gente pegaria aqui, eu quero saber a molaridade, aí eu passaria a constante dividindo a temperatura. Simples, né? Simples de fazer esse tipo de exercício aqui, tá? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido a aula até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem notificações de aulas como essa. Compartilhe o vídeo, se for possível, hypem o canal também, né? Hype esse vídeo. Dê uma olhada lá no meu outro canal, Ciência Química, que lá tem sempre novidades sobre ciência, é bastante interessante também, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula de Química.